Está no ar as notícias firmada. Os principais fatos do Brasil e do mundo comentados de acordo com uma análise bíblica pelo escritor, pastor e jornalista, Celso Ezequiel. Inscreva-se e deixe seu like para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Os principais fatos do Brasil e do mundo comentados de acordo com uma análise bíblica pelo escritor, pastor e jornalista, Celso Ezequiel. Inscreva-se e deixe seu like para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Olá para você, sintonizado no canal Notícias Firmada. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma gravação. E como nós temos divulgado, às sextas-feiras, o nosso canal Notícias Firmadas, nós damos aqui sequência ao nosso curso preparatório para o arrebatamento da igreja. Curso preparatório para o arrebatamento da igreja. Porque nós cremos, que Jesus vai aparecer nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Hoje nós estamos na parte 5 e nós vamos comentar sobre o adultério, que é um dos elementos, que impede que alguém possa subir no arrebatamento, que alguém possa estar ao lado de Jesus. Se você quiser assistir os mais vídeos, você pode procurar aqui mesmo no canal, que nós temos aí os demais vídeos falando sobre todos os temas. Nós estamos baseando o nosso estudo na carta de São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então esses pontos, são os pontos que nós estamos analisando aqui nesse curso, porque quem tiver enquadrado em qualquer um desses critérios, dessas características, não herdarão o reino do céu. Consequentemente, não subirão com Cristo no momento do arrebatamento, vão ficar aqui na terra. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre o adultério, que não é aceito de forma alguma por Deus. Inclusive, dentro desse tema de adultério, vamos comentar também a questão da união estável, que muitas pessoas têm dúvidas sobre a união estável. E nós vamos aqui falar então se a união estável caracteriza ou não um ato de adultério. Então nós vamos aqui entender que, em primeiro lugar, nós temos que saber que para herdar o reino dos céus, para subir com Cristo no arrebatamento, não é algo que é permissivo ou não por homens, nem pela lei. Porque não importa se a lei autoriza algo, a lei dos homens, aqui eu estou me referindo, se Deus não autoriza. A lei de Deus, ela é irrevogável. Os mandamentos do Senhor não podem ser alterados por leis humanas. Então esses temas, que nós estamos falando aqui, sobre a impureza, sobre adultério, sobre ou todas essas questões, são questões que são determinadas por Deus e que não podem ser alteradas pelo homem. Muitas pessoas insistem, em dizer que quando a questão é autorizada pelos homens está legalizado. Por exemplo, nesse ponto mesmo do adultério, eu já tive a oportunidade de ver algumas pessoas que dizem que o assunto foi debatido em convenções de igrejas, em convenções de organizações religiosas, em que algumas dessas organizações religiosas, eles estão entendendo
ser aceitável que uma pessoa se divorcie, que uma pessoa largue da esposa ou marido, largue e se case com outra e continua sendo recebido como membro na igreja de qualquer forma. Veja bem, isso aí não faz diferença alguma. Por quê? Se a igreja, né, como organização religiosa, está permitindo e aceitando, não faz diferença, porque o importa é se Deus aceita ou não. O que importa é se Jesus está aceitando. É isso que tem que ficar muito bem claro, né? Não adianta, né, as pessoas aí dizer que a igreja agora está permitindo, que está sendo aceitável, outros tempos agora, e que agora está tudo liberado, está tudo permitido. Jesus, ele falou sobre o assunto, né? Nós vemos lá no Evangelho de São Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo de número 7. São Marcos, capítulo 10, versículo de número 7. Vamos ver aqui então o que Jesus falou. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separem o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre o assunto. E ele disse, aí Jesus falou, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então essas palavras são as palavras de Jesus. As palavras de Jesus, elas são inquestionáveis e as palavras de Jesus são soberanas. Então se Jesus está dizendo que o homem que deixar sua mulher casar com outra comete adultério, é porque é adultério. E mesma coisa a mulher, né? Se deixar o marido casar com outro, é adultério. Então, esse ponto é um ponto que está decidido e determinado por Deus. Se o homem separa da mulher, casa com outro, comete adultério. Às vezes as pessoas falam, né, de situações que ocorrem, que é aquilo que a Bíblia até fala das relações sexuais ilícitas, né, e tudo mais. Obviamente, né, que existem casos que não há como, né, a gente querer aí questionar, porque só quem vive a situação que sabe, né, essa mulher está sendo agredida, ela está sendo violentada, está sendo traída e o marido é um monstro, né? Ou a mulher é uma monstra e vice-versa, que comete coisas assim realmente fora do âmbito natural. Aí é aquilo que Jesus mesmo disse que é o caso de relações sexuais ilícitas, em que a pessoa, né, não pode conviver com alguém dessa maneira. Mas a grande maioria dos casos que nós percebemos e que tomamos conhecimento nos nossos tempos de hoje de separação e divórcio não está relacionado com isso. Ou é por questões financeiras, as coisas não vão muito bem dentro de casa, aí começam os problemas, aí um diz que não aguenta mais a barra, a mulher separa do marido e tal. Não, porque não amo mais, tanto tempo junto, como que eu vou conviver com uma pessoa que não amo mais? Pode ter certeza que mais de 90% dos casos de separação estão enquadrados nesse critério. A pessoa diz que não ama mais ou por questões financeiras, por as dificuldades financeiras do lar. Então, como que isso pode ser tolerado, né? Como que isso pode ser aceito? Nós ainda vamos ler aqui no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo de número 14. Aqui está a explicação, né, do
qual é, né, o real motivo, né, de que se fala aí na questão do adultério, né? Por que que é tão assim repudiado por Deus? Vamos ver. E perguntais: por que o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança? Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai vós mesmos, e ninguém seja fiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, que na nossa linguagem é o divórcio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor do Exército. Portanto, cuidais de vós mesmo e não sejais infiéis. Então aqui está um ponto que é muito importante, porque quando a pessoa, né, se casa, ela vai no altar e promete ser fiel até que a morte separe diante de Deus e das testemunhas. Até normalmente, né, o pastor, quando está celebrando o ato de casamento, ele pergunta: você promete diante de Deus e dessas testemunhas ser fiéis até que a morte separe? Daí a pessoa fala sim. Então, quer dizer, o fato mais grave é porque está falando sim diante de Deus. Então, como que a pessoa pode, diante de Deus, assumir um compromisso de ser fiel até que a morte separe e, de repente, na trajetória da vida, decidir que não quer ser mais, que não ama mais, que não quer mais? Volto a dizer, mais de 90% dos casos de divórcio e separação são por questões financeiras, incompatibilidade de relacionamento. Não está incluído os atos abomináveis, coisas assim, até criminosas que podem envolver um dos cônjuges, o que, logicamente, não digo que a palavra certa não é permite, mas que se entende a razão pela qual pode acontecer aí o rompimento, né? Porque a pessoa às vezes pode casar com alguém e, infelizmente, né, descobrir depois que não era aquilo que realmente estava esperando. Nesse caso, existe sim uma razoabilidade, mas nós estamos falando aqui das pessoas que simplesmente aí casam, ficam uns 20, 30 anos juntos, depois resolve aí, ter novas aventuras, novos amores, essas coisas assim. Todo mundo que está assistindo esse vídeo tem certeza que está entendendo o que eu estou falando. Então, quando a pessoa assumiu esse compromisso, Deus não aprova isso. Até inclusive, se você ler esse texto de Malaquias aqui, capítulo 2, você vai ver que isso estava acontecendo inclusive com os sacerdotes, com os levitas. E Deus disse que porque eles estavam aí em prática de adultério, em práticas de coisas assim erradas, que Deus estava amaldiçoando as bênçãos deles. Então eles, por estar vivendo uma vida de adultério, sendo eles levitas, sendo sacerdotes, Deus amaldiçoaria as suas bênçãos. Olha como que é complicado, né? Às vezes a pessoa aí procura esses pregadores aí sem saber direito quem é, e se esses pregadores estão em adultério e ele impõe a mão sobre a cabeça de alguém, ao invés de ele abençoar, está amaldiçoando. Já falamos sobre isso em outros vídeos, então esse é um ponto que precisa realmente ser compreendido. Volto a dizer, né? O texto, né, de Malaquias até fala assim: cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, quando nós falamos sobre esses temas, nós não estamos aqui querendo ingerir sobre a vida de ninguém. Cada pessoa conhece a palavra de Deus, cada um tem o direito de tomar suas próprias decisões. O texto diz: cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Quer dizer, eu acato essa parte, que eu tenho que cuidar de mim e não ser infiel. Agora, cada um cuida da sua vida, cuida do seu ponto. O que eu estou dizendo é que aquele que estiver em adultério, com certeza não subirá no arrebatamento da igreja. Agora, um dos pontos, né, que é muito questionável,
é união estável, que foi incluída no Código Civil. E aqui nós temos, né, uma posição de que quem se une em união estável está na prática do adultério. Olha que coisa, né? É muito importante isso, né? Que quem se une em união estável está na prática de adultério. Por uma razão muito simples, o que diz o próprio artigo que instituiu a união estável. Vamos ler então o artigo 1723 do Código Civil, que diz assim: o artigo 1723 preceitua que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento, configurada pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, conforme aqui o artigo do Código Civil, a união estável não é casamento. Está muito claro, né? Que a união estável poderá ser convertida em casamento, está especificamente assim no Código Civil. Então, uma pessoa que se une de forma a união estável, ela não está casada. Isso é um contrato entre as duas pessoas que está aí reconhecida como a constituição de uma família, tem filho, tudo, mas isso não configura como casamento. Se a pessoa está em união estável, essa união estável poderá ser convertida em união civil, conforme diz o próprio Código Civil. Então, se a pessoa está vivendo em união estável, não está casada. É aquilo que nós antigamente ouvimos dizer que está amaziado. É um amaziado com um contrato. Porque a função da união estável é garantir a separação. É para isso que existe a união estável. A união estável não é para quem quer viver até que a morte os separe. A união estável é para quem pretende um dia se separar. Por isso que é feito um contrato, é que nem um contrato trabalhista. A pessoa, quando entra numa empresa, ela não entra numa empresa porque ela vai trabalhar lá a vida inteira. Ela entra numa empresa, assina um contrato pelo qual, se caso houver a necessidade de dispensa, está tudo definido em contrato, os direitos de cada um. A mesma coisa é a união estável. Os dois se unem, passam a morar juntos, constituem família, têm filhos, mas está ali no contrato as regras do que acontecerá caso haja a separação. Então, obviamente, que uma pessoa que é temente a Deus, que quer servir a Deus, não vai aí entrar em união estável, porque a união estável podemos dizer que é a legalização do adultério perante os homens. Perante Deus não tem valor algum. Então essas questões que os homens tentam inventar é para aí tentar camuflar a lei, de Deus. Assim como hoje estão aí também tentando já incluir a união entre pessoas do mesmo sexo, que é inclusive é o tema do nosso próximo vídeo, nosso próprio estudo, quando nós vamos falar sobre os efeminados, que também não herdarão um reino do céu. Então não adianta a lei dos homens, o que importa é a lei de Deus. Agora, logicamente, que alguém que possa assistir nesse vídeo e que está em união instável pode discordar do que eu estou falando. Volto a dizer, né, aquilo que nós lemos aqui no livro de Malaquias, que diz: cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, eu estou cuidando de mim e da minha esposa e procurando viver na presença de Deus, porque eu quero subir no arrebatamento. Agora, cada um pensa da forma como quiser, faça do jeito que quiser, porque a vida pertence a cada um. Nesse estudo, nesse curso, o nosso objetivo é esse. Você quer subir no arrebatamento? Nós estamos aí diante de uma iminente guerra nuclear, com vírus, com essas pestes, epidemias, essas coisas todas. Então é tempo de nós nos prepararmos para o encontro com Jesus e subir com Cristo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, né? O nosso tema, falamos sobre o adultério. Qualquer dúvida, qualquer coisa, você pode escrever aqui nos comentários. E na próxima semana nós vamos falar sobre a questão dos efeminados, que vem a ser, né, as pessoas que aí são homens que querem ficar com homens, mulher que quer ficar com mulheres,
e que também quem estiver nessa condição não subirá no arrebatamento. Aqui, nesse canal, nós estamos mostrando todos os tópicos, não estamos aqui escolhendo um só tema e falar que esse não sobe no arrebatamento, esse não é do reino do céu. Nós estamos baseando aqui o nosso estudo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que relata todas as características. Então nós vamos falar de todos esses assuntos, de todos esses temas. Vamos falar sobre os roubadores. Quem são os roubadores? São as pessoas que se enriquecem à custa do dinheiro sagrado. Aqueles que usam o dinheiro da igreja, ou a oferta, ou dízimo para o seu próprio enriquecimento. Então nós vamos falar sobre isso também nos vídeos posteriores. Então se você aí gostou desse vídeo, você pode curtir, se inscrever no canal e não esqueça, né, de na próxima semana também estar aqui para o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Lembrando também que se você quiser contribuir com o nosso canal, né, se você quiser aí ajudar o nosso ministério, você pode aí enviar o seu Pix através do nosso número. Eu vou passar para você aqui o nosso número do Pix, que é essa chave que você está aí, esse número de telefone 1998-324-6342, que é a nossa chave Pix, que você pode ajudar o nosso ministério, ajudar o nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Encerra-se aqui mais uma Notícias Firmada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber notificação de nosso próximo vídeo. Acesse o nosso site, palavrafirmada.com, com conteúdo diário de notícias, informações e mensagens. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.